Oi pessoal, pastor Sérgio Bento, PS82 português, PS82 português. Hoje eu gostaria de falar a respeito das mentiras religiosas sobre o pré-tribulacionismo. Existem pastores e teólogos no Brasil ensinando uma mentira, uma falsidade ou completa desinformação. Eu estou falando a respeito de Margaret MacDonald. Esses pastores e teólogos usam a história de Margaret MacDonald e uma visão que ela teve, e a gente vai olhar a visão dela daqui a pouquinho, mas eles usam a história da visão dela para dizer que um certo homem por nome John Nelson Darby foi influenciado por ela, por essa visão, e ele então criou toda a ideia e doutrina do pré-tribulacionismo e do dispensacionalismo. A gente vai ver que isso não é verdade. Mas quem foi Margaret MacDonald? A gente não sabe muita coisa a respeito dela porque não existe muita informação, a não ser que ela nasceu provavelmente em 1810 e morreu possivelmente em 1840. Então, quando ela teve essa visão, que a gente vai considerar, ela tinha mais ou menos 20 anos de idade. Moça de família cristã, devota. Não obstante, havia um movimento grande no Reino Unido, naquele então, que era um movimento carismático pentecostal liderado por um homem chamado Edward Irving. E o foco desse movimento eram os dons do Espírito Santo, profecia e preparação para a segunda vinda de Cristo. Não havia muito estudo bíblico, estudo teológico, era tudo profecia, visão e profecia. Agora, o contexto da situação lá, como eu já disse, havia um movimento carismático pentecostal com uma ênfase, uma expectativa apocalíptica e fenômenos carismáticos. E desse fenômeno carismático nasceu a Igreja Católica Apostólica, liderada por Edward Irving. O que aconteceu então foi que alguns grupos de cristãos mais conservadores basicamente enviaram representantes para ver o que estava acontecendo, inclusive investigar a situação da visão de Margaret MacDonald em 1830. Dois desses homens que foram enviados pelo Plymouth Brethren, ou Irmãos de Plymouth, foi John Nelson Darby e Benjamin Wills Newton. Se você conhece alguma coisa a respeito de Darby, você vai saber que esses pastores aí no Brasil dizem que Darby é o pai da doutrina ou da ideia pré-tribulacionista. O que é uma mentira. Mesmo porque eles vão dizer que Darby foi influenciado pela visão de Margaret MacDonald. Mas quando Darby e Newton chegaram lá na Escócia e analisaram, investigaram o negócio que estava acontecendo, eles chegaram à conclusão que todas aquelas demonstrações e inclusive a visão de Margaret MacDonald era demoníaca. Parece ser um tanto quanto difícil dizer que um homem cristão, que é considerado o pai do dispensacionalismo e do pré-tribulacionismo, ouviu a demônios. É meio não provável. Agora, o que aconteceu é que a visão foi em 1830, mas a primeira publicação das notas que Robert Norton tomou da visão foi nada mais em 1840. Em 1840, Robert Norton publicou pela primeira vez as notas que ele tomou em 1830. Um detalhe interessante, se você se lembra, é que Margaret MacDonald possivelmente morreu em 1840. Ou seja, a publicação aconteceu no ano da morte dessa moça. Mas Robert Norton não parou aí. Em 1861, ou seja, 21 anos depois da morte de Margaret MacDonald, e 31 anos depois do evento da visão, ele lança uma outra publicação com novas notas, que é basicamente o dobro ou triplo do que ele havia publicado em 1840, com um detalhe. Ele vai tirar certas porções das notas originais que ele tomou e publicou em 1840, ele vai adicionar coisas à visão de Margaret MacDonald e ele vai prover comentário e interpretação. Essa publicação de 1861 é a publicação usada pelos pastores e teólogos de hoje em dia, inclusive aí no Brasil, para dizer que Darby, John Nelson Darby, foi influenciado pela visão de Margaret MacDonald.
O que é uma mentira. É uma mentira, porque essa publicação de 1861 foi altamente redigida e editada. É basicamente notas falsas do que aconteceu. Mas nós vamos considerar as notas originais de 1840. E aqui estão as notas. E eu vou ler, são 4 parágrafos, eu vou ler os 4 parágrafos para vocês. Vai assim. Foi primeiro o terrível estado da terra que me foi imposto. Vi a cegueira e a ignorância dos cristãos professos que não conheciam os sinais dos tempos. Vi o justo julgamento de Deus prestes a cair sobre eles porque rejeitaram a Cristo. Sua profissão era apenas um nome, ou seja, a profissão de fé. Seu estado era o da igreja de Laodiceia, com algumas exceções, eles haviam caído. Não devemos ser levados com grandes multidões, mas com indivíduos. Vi o povo de Deus em grande perigo, mas os vi mantidos. Vi os provados e alguns dos fiéis, alguns sofrendo por grande perseguição pelo testemunho de Jesus. E vi o Espírito de Deus em operação e grande poder. E o vi se espalhar para milhares. Vi o tempo da provação ou deprovação, que é para testar todos na terra, e foi uma provação de fogo. Será para a purificação dos verdadeiros cristãos. Vi uma luz e um forte senso da vinda do Senhor e da preparação da noiva. Vi um derramamento glorioso do Espírito sobre o povo de Deus. Vi que o Espírito deveria e seria derramado sobre aqueles que o receberiam. Vi que o povo de Deus deve ser cheio do Espírito para ser guardado. A provação será tal como nunca foi desde o princípio. Vi os ministros de Deus com vestes limpas e cheios do Espírito, proclamando a palavra com poder e multidões recebendo testemunho. Vi que o tempo era curto. Vi uma visão gloriosa da vinda de Cristo e do fim de todas as coisas. Então vamos fazer uma análise aqui dessa visão. A Margaret MacDonald estava correta em dizer que os cristãos professos daquela época eram cegos e ignorantes quanto aos sinais dos tempos. E eu diria que hoje é igual. Até mesmo estes chamados estudiosos, reformados, calvinistas, amilenialistas, eles são completamente cegos e ignorantes. E eu vou dizer por quê. Eles não são literalistas, ou seja, eles não leem a palavra de Deus literalmente, ainda considerando as diferenças na forma do texto, da gramática e da forma usada. Pode ser uma poesia, pode ser uma prosa, de diferentes maneiras. Então, ser literalista não significa que a gente é cego para as diferentes formas do texto literário. Mas o que eles fazem é que eles espiritualizam e alegorizam tudo. E aí então eles deixam o povo de Israel completamente de lado e dizem que todas as promessas e castigos que foram dadas para Israel são transferidas para a igreja. Isso é uma completa loucura. Olha, ainda hoje, é verdade que muitos pastores evitam a questão dos sinais do fim dos tempos usando as palavras que Jesus, as palavras de Jesus fora do contexto, quando Jesus lá em Mateus 24:36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ok, então ninguém sabe, senão o Pai. Eu poderia dizer várias coisas a respeito desse texto, mas a gente talvez fale outro dia. O que é importante ver aqui é que eles usam esse texto, mas quando Jesus fala esse texto especificamente, ele não está falando necessariamente do arrebatamento, por assim dizer, ele está falando a respeito da parousia, ou seja, da segunda vinda de Cristo. Ainda que eu pessoalmente creio, e você pode não estar de acordo comigo, that's okay. Eu creio que a vinda de Cristo tem 2 fases, que é o arrebatamento, o harpazo, antes da grande tribulação, e a parousia, quando Jesus põe os pés no chão aqui na terra, que isso vem depois da grande tribulação. Agora, eles vão pegar esse texto e vão dizer assim, ok, ninguém sabe, só Deus sabe.
Mas nos versículos 32 e 34, Jesus fala uma coisa muito interessante, porque ele nos dá uma pista e uma exortação que nós temos que prestar atenção à estação ou ao tempo das coisas. Ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus está dando uma dica aqui. Ele está falando assim, olha, ninguém sabe o dia e a hora, mas você pode conhecer o tempo, você pode conhecer a estação, primavera, verão, outono, inverno, você pode conhecer. Diz assim: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Está próximo às portas, não sabe o dia e a hora, mas está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Novamente, aqui Jesus está falando a respeito da sua vinda parousia depois da grande tribulação. Existe uma doutrina chamada doutrina da eminência, que a volta de Jesus é eminente. Tecnicamente seria uma impossibilidade dizer que a volta de Jesus é iminente, porque se Jesus vai voltar depois da grande tribulação, a grande tribulação tem que acontecer para Jesus voltar. Iminência significa nada tem que acontecer para o evento passar, que é o caso do pré-tribulacionismo, do arrebatamento. Ou seja, para que o arrebatamento pré-tribulacionista aconteça, nada tem que passar. Não existe profecia, não existe nada que nos diga que prepara assim, porque existe essa profecia. Jesus está falando aqui de uma maneira genérica, põe atenção nas coisas. E quem tem ouvido, ouça. E quem tem olhos para ver, veja. Okay? Agora, se a gente continua olhando o argumento desses pastores e teólogos, eles basicamente vão dizer alguma coisa mais ou menos assim: já que ninguém sabe o dia e a hora, a não ser o Pai, por que perder tempo com algo que só o Pai sabe e na realidade não foi revelado para o ser humano? Okay? Esse é o argumento da preguiça. Esse é o argumento da preguiça. Esse é o argumento de continuar pregando água com açúcar ou então o evangelho da prosperidade, ao invés de tentar, de lutar, de estudar e vir a conhecer a mente de Deus. Olha, Jesus usou a expressão que nós temos que entender e saber o tempo ou a estação. Em Lucas 19:44 vai dizer assim: e não deixarão em ti pedra sobre pedra que não conheceste, porque não conheceste o tempo da tua visitação, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Tempo aqui é exatamente a mesma palavra de estação, ou, como eu disse, estação como primavera, verão, é exatamente a mesma palavra. Agora, essa palavra no grego é a palavra kairos. Por definição, essa palavra está relacionada com tempo e espaço. É um tempo e espaço determinado. E também é o destino determinado que exige uma ação decisiva do homem. Ou seja, quando Jesus veio, Israel não o reconheceu porque eles não conheceram o tempo da sua visitação. Sabe qual é o problema a respeito das pessoas que rejeitam o pré-tribulacionismo? É que a Bíblia é clara em dizer a respeito do dia da visitação do Senhor. E o problema é que muita gente que se chama cristão vai ser rejeitado porque eles não vão conhecer, eles não conhecem e na realidade rejeitam conhecer o dia da visitação de Deus, de Jesus Cristo, no arrebatamento. Olha o que Daniel diz, porque Jesus está falando a respeito de um tempo específico, tempo e espaço. Olha o que Daniel diz em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O anjo aqui está falando a respeito do povo de Daniel, e o povo de Daniel é o povo de Israel, não é a igreja. A santa cidade não é São Paulo ou Nova York, a santa cidade é Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Essa palavra
especificamente está falando a respeito de uma renovação do terceiro templo que há de ser construído, e como nós sabemos que vai ser, o anticristo vai chegar lá, vai se declarar Deus e vai fazer uma bagunça dentro do templo, que esse templo vai ter que ser renovado, vai ter que ser purificado, e tudo isso vai acontecer quando na segunda vinda de Cristo, na parousia, depois da grande tribulação, Jesus venha e santifique e purifique todas essas coisas. Mas existe um tempo específico para todas essas coisas. Agora, esses pastores também ignoram completamente as palavras do anjo a Daniel em Daniel 12:4, quando o anjo diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ou seja, quando esses pastores se recusam a estudar o fim dos tempos, ou eles estudam os fins dos tempos e põem uma coisa na cabeça e nada tira o que eles decidiram crer, eles na realidade não estão esquadrinhando a palavra de Deus. Olha, eu sou batista. Primeiro sou cristão, da linha batista. Mas eu tenho a coragem de olhar a doutrina batista, desafiar minha própria doutrina, a tradição e dizer assim, olha, nem tudo que os batistas creem está correto ou é bíblico. Agora, aqui o anjo fala assim, no final dos tempos, o povo vai estudar, o povo vai esquadrinhar, e o saber, o conhecimento vai se multiplicar. E nós estamos nessa época da multiplicação do conhecimento. E é muito interessante, porque a gente vai ver que muita gente que está tendo conhecimento, e o conhecimento se está aumentando, não são pastores e teólogos, mas são pessoas. Chamados os leigos, são nada mais os cristãos, pessoas que decidiram estudar a palavra de Deus. Um ponto que é muito, muito, muito importante, que eu já comentei a respeito, é a questão da teologia da substituição. Quando Margaret MacDonald diz, vi o povo de Deus em grande perigo, mas os vi mantidos e guardados, ela está fazendo, na realidade, referência à teologia da substituição. Porque você vai ver que na visão original, das notas originais da visão de Margaret MacDonald, o que vai acontecer é que a visão dela, na realidade, é mais pós-tribulacionista do que qualquer outra coisa. Porque ela vê o povo de Deus em grande perigo, mas os vi mantidos e guardados. A definição dessa teologia da substituição é a seguinte: a igreja substituiu Israel no plano de Deus, pois a igreja transcendeu e cumpriu os termos da aliança dada a Israel, que Israel perdeu por causa da desobediência. Ou seja, isso é patético. Por que é patético? Porque a igreja nunca cumpriu os termos da aliança. Jesus cumpriu os termos da aliança. A formação da igreja passou algum tempo depois da morte e ressurreição de Cristo. Quem cumpriu todas as coisas foi Cristo. Dá uma olhadinha na igreja de hoje em dia e me diz se a igreja tem cumprido qualquer aliança. Não, nós somos salvos pela graça. Então essas pessoas que são, de novo, reformados, calvinistas, amilenialistas e outros, eles na realidade põem a igreja naquela posição onde a igreja teve a capacidade de cumprir a lei. Porque é isso que eles estão falando. Ninguém cumpriu a lei, todos foram quebrados pela lei. Apocalipse 12:14 é muito interessante. Porque diz assim, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo. Então, Margaret MacDonald fala de ver o povo de Deus mantidos e guardados. Vamos dar uma olhadinha num texto que nos faz entender essas palavras de Margaret MacDonald, que os vi mantidos e guardados. Lá em Apocalipse 12:14 vai dizer assim, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo. Durante um tempo. Esse durante um tempo é a segunda parte da grande tribulação.
Agora, existe esse debate que não deveria existir, porque esses pastores teólogos vão dizer que esta mulher é a igreja. Porque se lembra, eles vão espiritualizar, alegorizar todas as coisas. É impossível que em Apocalipse Israel seja considerado. Essa mulher tem que ser a igreja, mas a mulher está grávida. Nós vemos claramente que a gravidez dessa mulher é a gravidez de uma mulher que vai ter um filho e o dragão quer matar o filho. Esse filho é Jesus Cristo. É impossível dizer que essa mulher seja a igreja, porque então estaríamos dizendo que a igreja é a mãe de Cristo. É ilógico. Essa mulher é Israel. E essa mulher já teve um filho que foi Jesus Cristo. Então, a posição do capítulo 12 de Apocalipse é interessante estar aonde está, mas é como se João fosse levado ao futuro, voltasse para o presente e até mesmo no passado. E quando ele tem essa visão, é dito claramente que Israel, que é a mulher, vai ser sustentada durante tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, quando Margaret MacDonald fala que ela viu o povo de Deus mantidos e guardados, ela está falando da segunda parte da grande tribulação. Agora, não para aí. Se você der uma olhadinha na visão de Margaret MacDonald, é uma visão pós-tribulacionista. Ela vai usar 3 temas ou 3 frases que dentro do contexto determinam que a visão é pós-tribulacionista. Ela vai dizer a respeito de uma grande perseguição, tempo de provação e provação de fogo. Está claro que esses termos estão diretamente ligados à ideia da grande tribulação. Mesmo porque, com base na sua posição teológica da substituição, o povo de Deus, que é a igreja para eles, é mantido salvo. Ou seja, na cabeça de Margaret MacDonald, o povo de Deus passaria pela grande tribulação, mas seria mantido, salvo, guardado. Agora, não somente isso, o evangelho que Margaret MacDonald prega é um evangelho falso, porque ela diz assim, já mais lá no fim ela diz assim, será para a purificação dos verdadeiros cristãos. E eu faço a pergunta, qual é o problema de falar isso? O problema é que o sangue de Jesus é suficiente, mas na visão de Margaret MacDonald, o sangue de Jesus não é suficiente. Para a igreja ser purificada, ela tem que ser purificada pela grande tribulação. Isso é heresia, isso é demoníaco. Para Margaret MacDonald, a provação é igual à grande tribulação, como nós já falamos. Mas ela diz algo que é interessante, porque ela diz assim, a provação será tal como nunca foi desde o princípio. Ela está literalmente agarrando as palavras de Jesus em Mateus 24, 21, quando Jesus disse assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Margaret MacDonald citou o próprio Senhor Jesus. Aí ela fala a respeito de que a visão é uma visão gloriosa da vinda de Cristo e do fim de todas as coisas. Quando será o fim de todas as coisas? Se essa visão fosse pré-tribulacionista, o que Margaret MacDonald possivelmente estava falando é o seguinte, vai ter o arrebatamento pré-tribulacionista e depois vem o fim de todas as coisas, mas isso não é verdade. Se você olha esse gráfico, eu disse para vocês que o princípio do último jubileu começou 19 de março de 2025, existe uma possibilidade que o arrebatamento passaria em 2025, agora o fim desse jubileu vai ser em 2075. Então Jesus voltar no ano 2032 como uma parousia teria que seguir o precedente da sua primeira vinda, quando ele veio e morreu muito possivelmente no ano 32. Agora, o fim de todas as coisas vai acontecer quando
passe o milênio, que são 1000 anos específicos, tempo e espaço, passa o milênio. Aí então, como você vê aí essa barra verde, tem o julgamento do grande trono branco, onde Deus julga tudo e todos. Julga tudo e todos. Eu poderia falar mais a respeito da nossa participação nesse julgamento, mas tudo bem, fica para outro dia. Aí então, depois desse julgamento do grande trono branco, é que todas as coisas são destruídas e João vê, lá em Apocalipse 21, ele vê um novo céu e uma nova terra. Então existe uma confusão a respeito do fim de todas as coisas. Uma coisa é dizer fim dos tempos e outra coisa é dizer o fim de todas as coisas. Okay? Semântica, ou como nós entendemos as palavras e usamos as palavras, são muito, muito, muito importantes. Eu fiz uma nota aqui, e deixa eu ler para vocês. Se considerarmos as notas originais da visão de Margaret MacDonald, publicadas em 1840, fica claro que a visão tende a apoiar a posição pós-tribulacionista e não pré-tribulacionista. No entanto, as notas da visão usadas para dizer que a visão de Margaret MacDonald apoiava o pré-tribulacionismo são notas publicadas em 1861 que foram fortemente redigidas por Robert Norton, como eu já disse. Então, as acusações que nós sofremos como pastores, como teólogos, como cristãos que cremos no pré-tribulacionismo, são acusações falsas. Para isso, nós temos que considerar John Darby. Agora, a razão para considerar John Nelson Darby é dupla. Pelo menos duas coisas que eu vou considerar. Primeiro, ele é considerado o pai da doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, assim como do dispensacionalismo, o que é inconsistente com fatos históricos, principalmente, especificamente, o arrebatamento pré-tribulacionista. Existe a evidência histórica, que antes de Agostinho, e em realidade, imediatamente depois do evento da vida dos apóstolos, existia a crença num arrebatamento harpazo, que aconteceria antes da tribulação. Então existem fatos históricos. Segundo, os ataques a Darby funcionam como uma distração da verdadeira consideração bíblica do arrebatamento pré-tribulacionista. Então, se usa a visão de uma moça de 20 anos de idade que aparentemente influenciou a Darby, e aí, então Darby pegou e escreveu a posição dele, que é pré-tribulacionista. Isso não é mentira. Perdão, isso não é verdade, isso é mentira. Agora, eu não vou fazer aqui uma defesa de Darby, mesmo porque eu não estou de acordo com Darby em todas as coisas. Mas nós temos que perguntar quem foi Darby. Nascido em 3 de março de 1801 em Londres, morreu em 1882 no Reino Unido. Membro original do Plymouth Brethren, foi advogado por estudo e profissão. Ele foi advogado, mas ele deixou a advocacia porque ele dizia assim: ser advogado contradiz ser cristão. E um fato muito interessante é que ele nunca formalmente estudou teologia. Ou seja, para saber teologia, você necessariamente não tem que ir a uma faculdade teológica ou a um seminário. Não obstante, você tem que estudar e estudar muito. No caso de John Nelson Darby, ele não somente estudou muito, mas ele teve o apoio do futuro bispo de Meath, que era um bispo da igreja anglicana, e do evangélico Joseph Singer. E esses dois homens foram tutores teológicos quando Darby estudava no Trinity College, Dublin. Então não é o caso que ele somente estudou a Bíblia por si mesmo. Ele tinha pelo menos 2 homens instruindo ele, que segue mais ou menos o que Jesus fez com os apóstolos, né? Porque nenhum dos apóstolos foi numa faculdade teológica, ok? Em 1825 foi ordenado diácono e em 1826 foi ordenado pastor da igreja anglicana. Ele era estudioso da Bíblia com tendências calvinistas. Isso é muito interessante,
mas principalmente em relação à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, o que eu não estou de acordo com João Calvino, os reformados, e neste caso com John Nelson Darby. Eu creio que o ser humano tem o livre arbítrio para fazer suas decisões, e a gente fala a respeito disso um outro dia. Erroneamente, ele é considerado o pai da doutrina pré-tribulacionista, e como já disse, existem fatos históricos que não. Agora, uma coisa muito interessante é considerar a visão ou a convicção de Darby sobre o arrebatamento. Ele cria num arrebatamento secreto. Essa era a ideia daquele povo naquela época. Teve uma pessoa que escreveu no comentário do último vídeo dizendo assim: você é um mentiroso porque o arrebatamento não será secreto. E eu falei assim, quando eu disse que vai ser secreto, eu não creio que o arrebatamento será secreto. Não faz sentido dizer que é secreto. Não é secreto o desaparecer das pessoas da terra, assim como não é secreto Jesus receber os seus santos no ar. Eu vou postar um outro vídeo, se nós temos tempo, se o arrebatamento não acontecer antes. Eu vou colocar um vídeo aí no canal do YouTube explicando essa questão. Mas ele cria num arrebatamento secreto, ou seja, um evento repentino e invisível. Ele cria que o arrebatamento aconteceria antes da grande tribulação, e ele interpretou que o julgamento era de Deus sobre o mundo e Israel. E ele está certo. E isso aqui é um negócio muito interessante, porque o anticristo vai fazer miséria, ok? O anticristo vai fazer miséria. Mas se você ler cuidadosamente, por exemplo, o livro de Apocalipse, você vai ver que a maioria, ou possivelmente a maior parte de todo o sofrimento que o mundo e as pessoas vão sofrer, vão vir das mãos de Deus, porque é julgamento. A igreja será removida, porque ela é distinta de Israel. Os 7 anos da grande tribulação é a semana 70 de Daniel, ou seja, é para o teu povo Daniel e a cidade santa. Então não é a igreja. Ele vai dizer novamente que não é um evento público, pelo privado e repentino. E ele vai dizer uma coisa que eu estou de acordo, que é que a ideia dessa iminência se pode aplicar 100% ao arrebatamento, mas não à parousia de Cristo. Como eu disse, a parousia de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e Cristo colocar os pés nessa terra, requer que primeiro passe ou aconteça a grande tribulação. Portanto, não é eminente. Agora, as críticas a John Darby e a invenção de que ele foi influenciado por Margaret MacDonald foi desse senhor chamado Dave McPherson. Ele escreveu um livro, The Rapture Plot, em 1970, ou seja, a conspiração do arrebatamento. Ele vai dizer essas coisas ou essas considerações a respeito de Darby, que ele não originou o conceito do arrebatamento pré-tribulacionista. Margaret MacDonald é a mãe da doutrina pré-tribulacionista. McPherson também alegou um esforço deliberado dos dispensacionalistas para suprimir ou obscurecer a conexão entre MacDonald e Darby. Os Plymouth Brethren não foram honestos sobre suas fontes de informação, e no final também ele diz que o pré-tribulacionismo é uma invenção recente. Agora, essa vai ser a minha resposta a Dave McPherson. Primeiramente, ele vai dizer assim que Darby não originou o conceito do arrebatamento tribulacionista, mas a mãe da doutrina, na realidade, é Margaret MacDonald. Como vimos, as notas da visão originais, ou as notas originais da visão de Margaret MacDonald, retratam claramente que sua visão apoia o pós-tribulacionismo e não o pré-tribulacionismo. É verdade que Darby não foi o pai da doutrina pré-tribulacionista? Sabe por quê? Porque encontramos tal doutrina nos escritos de vários pais da igreja antes de Martinho Lutero, ou seja, Efraim o Sírio, Eusébio e Irineu. Um documento que é muito importante, que é chamado Didaquê,
também conhecido como o Ensino dos Doze, certamente não é um livro do canon, do livro da Bíblia, mas é um livro histórico, escrito entre o ano 70 e o ano 100 depois de Cristo, ou AD, Anno Domini, que apresenta pelo menos 3 argumentos em favor da posição pré-tribulacionista, posição mantida pelos próprios apóstolos. Ou seja, esse didaquê basicamente vai dar para nós uma informação clara para aqueles que estudam e leem profundamente as coisas, de que os apóstolos tinham uma posição pré-tribulacionista. Segundo, McPherson alegou um esforço deliberado dos dispensacionalistas para suprimir ou obscurecer a conexão entre MacDonald e Darby. Ou seja, vamos esconder que os dois eram parceiros nessa história. O problema é que McPherson morreu em 2020 em completa obscuridade. Ele nunca quis falar a respeito abertamente, ou ter um debate a respeito dessas coisas abertamente. E um ponto importante é que ele nunca produziu nenhuma evidência histórica ou acadêmica a respeito deste argumento que ele tem. Ele vai dizer assim que os Plymouth Brethren não foram honestos sobre suas fontes de informação. De novo, McPherson nunca apresentou evidência histórica ou acadêmica para esse argumento. O que sabemos é que John Nelson Darby investigou a visão de Margaret MacDonald e a considerou demoníaca. E isso está escrito na história em relação às ações que The Plymouth Brethren, os irmãos de Plymouth, tomaram para investigar o caso. Isso, pessoal, isso é história. Isso é história. Está escrito nos livros. Não é um livro, são vários livros. É só ler. Por que os pastores e os teólogos aí no Brasil e em outras partes do mundo mentem ou dão informação falsa ou desinformação? Olha, de novo, McPherson nunca apresentou evidência histórica ou acadêmica sobre este argumento. O que sabemos, como eu disse, é que John Nelson Darby investigou a visão de Margaret MacDonald e a considerou demoníaca. O pré-tribulacionismo é uma invenção recente. Mentira, novamente. Como já consideramos, a evidência histórica e acadêmica indica que a posição pré-tribulacionista foi mantida pelos apóstolos, pelo menos de acordo com o Didaquê, e pelos primeiros pais da igreja. E eu tenho toda a coleção, aqui na minha biblioteca, eu tenho toda a coleção de todos os escritos disponíveis dos pais da igreja, e sim, está escrito por Efraim o Sírio, por Eusébio e Irineu, entre outros. Entre outros. Então, o negócio acaba assim. Minha conclusão é o seguinte: Dave McPherson, assim como os pastores e teólogos de hoje em dia, que nos acusam, assim como acusam John Nelson Darby de diarreia hermenêutica, esses pastores ou sofrem de lapsos de memória, ignorância histórica e acadêmica, ou mentem descaradamente para manter uma doutrina antibíblica, ilógica e incoerente sobre os fins dos tempos. Então, qual é a minha conclusão? Verdadeiramente, o que nós escutamos dos ataques à doutrina pré-tribulacionista vem basicamente de pessoas que consideram fatos que não são verdadeiros. Então não são fatos. Eles criaram esses fatos, eles vivem no La La Land. E eles criaram esses fatos, essa interpretação da história de Margaret MacDonald para acusar a mim e a você. Agora, além da acusação que nós sofremos destes homens, eu creio que existe uma coisa mais profunda, que é uma estratégia satânica, onde o cristão de hoje em dia, como o cristão daquela época de 1800 alguma coisa, o cristão de hoje em dia não tem uma urgência, não vive numa urgência. As igrejas são clubes, as mulheres se vestem parecendo prostitutas, os pastores não são preparados, na realidade não são pastores, são
pregadores e muitas vezes de má qualidade. E o que acontece é que não existe uma urgência, como existia nos tempos de Paulo, onde as pessoas estavam esperando a vinda de Cristo, eles esperavam a vinda de Cristo naquela geração. Tanto é que o pessoal de Tessalonicenses, escutando os ensinamentos de Paulo, eles falaram assim, sabe uma coisa, Jesus está voltando, vamos parar de trabalhar. Aí Paulo chega para eles e fala assim, olha, quem não trabalha não come. Ou seja, nós temos que ter esta urgência a respeito do arrebatamento e eventualmente da segunda vinda de Cristo, que nós vamos vir com ele, mas esta urgência tem que existir hoje em dia. Se essa urgência existe nas nossas vidas, o que vai acontecer é que nós vamos estar preparados. Agora, se nada acontece, como eu sempre digo, você não vai perder absolutamente nada, porque de qualquer maneira você deveria estar preparado. Porque se você não é arrebatado e Cristo não volta, você pode morrer a qualquer momento. Então, não tem como. Não tem como escapar um dia ver a Deus. A minha preocupação com esse povo que rejeita a posição pré-tribulacionista é que, como Israel, eles não colocam atenção no dia da sua visitação, porque eles não estudam. E quando eles estudam buscando textos para dar suporte à sua posição doutrinária. É por isso que o título desse canal, ou o subtítulo desse canal, é A Bíblia Sem Filtros. Porque não importa se você é presbiteriano, batista, metodista, pentecostal, não importa o que você seja. Você tem que agarrar toda a sua tradição e todas as suas doutrinas, coloca de lado aqui um pouquinho e vai na Bíblia e estuda a Bíblia pelo que ela é. Deixa a Bíblia falar livremente. Os pastores, aqueles que têm alguma coisa na cabeça, que estudaram e continuam estudando, muitas vezes eles querem proteger vocês da própria Bíblia. E eu sou pastor desde 1994. E a verdade é que muitos pastores nos púlpitos consideram você, ovelha, pessoa leigo que está sentado no banco, incapacitado de poder entender as coisas mais profundas. A realidade é essa, você não é incapacitado, você somente tem que ser treinado, desafiado, e aí você toma a decisão e vai e estuda. Um dos problemas principais não é a sua incapacidade, mas é a incapacidade das pessoas pregando no púlpito. O púlpito das igrejas estão doentes. Pessoal, nós estamos corretos. O arrebatamento vai acontecer. Eu pessoalmente creio que vai acontecer muito rapidamente, ou seja, muito pronto, daqui a pouco, vai acontecer daqui a pouco. Eu posso estar errado. Então, por isso que eu não sou dogmático, como algumas pessoas são. Dogmático, eu sou dogmático. Não, eu estou aberto, porque eu sou homem, eu não sou Deus. Mas eu não perco absolutamente nada em me preparar. O que acontece é que eu creio que a evidência bíblica e teológica e histórica aponta para uma posição pré-tribulacionista. O calendário nos deixa saber que possivelmente essa é a época, o tempo, a estação. E 2025 é um grande candidato. Talvez não. Mas sabe uma coisa? Eu e a minha casa estaremos preparados. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu espero que você também esteja preparado. Deus abençoe. Tchau, tchau.